A ligação foi curta, seca. A voz da minha filha, Beatriz, do outro lado da linha, não tinha nem um pingo de sentimento. Parecia que ela estava lendo a lista do supermercado. Mãe, só para avisar, sua casa de praia e seu carro foram vendidos. O dinheiro já caiu. Amanhã a gente passa aí para te buscar. Vamos partir. Partir para onde? Ela não disse. Desligou antes que eu pudesse perguntar. O som do telefone mudo ficou no meu ouvido por um longo tempo. Eu fiquei ali, parada no meio da minha salinha minúscula, nessa casa úmida na periferia de São Paulo, onde a garoa parece que nunca para. O cheiro de mofo se misturava com o cheiro do meu chá de boldo esfriando na xícara. Vendidos. A casa de Iguape, o meu carro, a última coisa que me restava do meu falecido marido, do nosso passado. Minha filha e o marido dela, o Ricardo. Ah, o Ricardo. Um engomadinho com um sorriso falso que apareceu na nossa vida e foi, aos poucos, como uma praga, comendo tudo por dentro. Primeiro foi a conversa mansa. Deixa a gente cuidar das suas finanças, sogrinha. A senhora já trabalhou demais. Eu, boba, cansada da vida, se acreditei. Assinei a procuração. Foi como assinar minha sentença. Eles me tiraram do meu apartamento espaçoso em um bairro bom e me colocaram aqui. É temporário, mãe. Só até o investimento dar retorno, a Beatriz dizia. O investimento. O dinheiro que eles tiraram da minha conta, das minhas economias de uma vida inteira, para bancar a vida de luxo deles. Viagens, jantares caros, roupas de marca. Eu via as fotos nas redes sociais. E eu aqui, contando as moedas para comprar o pão. A casa de praia em Iguape era diferente. Era a minha alma. Lembro de construir aquela casa com o meu marido, tijolo por tijolo. Lembro da Beatriz pequena, correndo na areia, o cabelo loiro, cheio de sal. Lembro do cheiro da maresia entrando pela janela do quarto de manhã. Aquele lugar guardava as minhas melhores memórias. E eles venderam. Venderam minhas memórias por um punhado de dinheiro que, com certeza, já devia estar sendo gasto em alguma futilidade. Amanhã partimos. Eles iam me levar. Para onde? Para um asilo, talvez? Um quartinho de favor em algum lugar onde eu não pudesse atrapalhar. Onde eu finalmente sumisse de vez. Naquele momento, sentada na minha poltrona velha, o choro não veio. A tristeza não veio. O que veio foi uma coisa fria, dura, que se instalou no meu peito. Uma calma que eu não sentia há anos. A Esmeralda boazinha, a mãe que perdoava tudo, a velhinha frágil que eles criaram, ela morreu naquela ligação. Eu me levantei, minhas pernas um pouco trêmulas, mas a minha mente estava clara como um dia de sol em Iguape. Fui até o fundo do meu guarda-roupa e puxei uma caixa de sapatos empoeirada. Dentro dela, meu velho diário. Mas não era um diário comum, era meu arsenal. Por anos anotei tudo. Coisas que ouvia, que via, pequenos segredos, conversas que eles pensavam que eu não estava escutando. Deslizes do Ricardo, as inseguranças da Beatriz. Estava tudo ali, escrito com a minha caligrafia. Passei a noite em claro, lendo cada página sob a luz fraca do abajur. O plano foi se formando na minha cabeça peça por peça. Não seria uma vingança barulhenta, não. Seria silenciosa, como uma teia de aranha. Eles não iam nem saber de onde veio o golpe. No dia seguinte, quando eles chegaram com o carro novo deles, sorrindo aquele sorriso de quem fez um ótimo negócio, eu já estava pronta. Minha mala era pequena. Eu sorri de volta. Estou pronta, minha filha. A Beatriz até pareceu surpresa com a minha calma. Que bom que a senhora entendeu, mãe. Eu entendi. Ah, sim, entendi. Eles me levaram para uma cidadezinha no interior, um lugar esquecido por Deus. Me instalaram numa casinha alugada, ainda menor que a outra. Me deram um dinheirinho para passar o mês e foram embora, prometendo ligar. Eles não ligaram, claro, e era exatamente com isso que eu contava. Minha primeira parada foi no único orelhão da cidade. Com a voz tremida, fingindo ser uma velhinha confusa, fiz uma ligação anônima para um homem chamado Valdir, um antigo sócio que o Ricardo tinha passado para trás no começo da carreira. O nome dele estava no meu diário. Só queria avisar que o Ricardo Guedes está nadando em dinheiro de novo. Eu disse. Vendeu uns imóveis na praia. Ele sempre disse que o senhor era um otário fácil de enganar. E desliguei. Plantei a semente. O Valdir era um homem vingativo. Eu sabia disso pelas anotações do diário. Ele não ia deixar barato. O segundo passo foi a Beatriz. A vaidade dela. A insegurança dela. Ricardo sempre foi um galinha. E ela sabia. Mas fingia que não. No meu diário, eu tinha guardado um bilhete antigo de uma amante dele. Um bilhete que eu achei no bolso de um paletó há muitos anos. Peguei uma frase daquele bilhete, uma frase bem específica sobre uma marquinha que ele tinha nas costas. Digitei num e-mail anônimo, criado numa lan house, e mandei para o e-mail de trabalho dela. Saudade da sua marquinha. A sua esposa nunca vai te conhecer como eu conheço. Curto, simples, devastador. As semanas foram passando. O silêncio era meu companheiro. Eu cuidava do meu pequeno jardim,
bem, conversava com os vizinhos, fazia meu tricô. Por fora, eu era só mais uma senhora aposentada. Por dentro, eu era uma general em guerra, esperando os relatórios do campo de batalha. E eles vieram, primeiro por uma prima fofoqueira que me ligou. Nossa, Esmeralda, você soube? O Ricardo está com uns problemas sérios na empresa. Parece que um antigo sócio apareceu do nada, está processando ele, pedindo uma fortuna. Dizem que ele vai quebrar. Eu só respondi, nossa, que coisa triste, não é? Depois a mesma prima ligou de novo. Dias depois, a voz cheia de espanto. Menina, você não vai acreditar. A Beatriz e o Ricardo se separaram. Um escândalo. Ela achou umas mensagens. Diz que ele tem outra. Ela saiu de casa. Está um inferno. O homem perdeu a empresa e a mulher na mesma semana. Eu desliguei o telefone e me permiti um pequeno sorriso. A teia tinha funcionado. O veneno que eu destilei em silêncio tinha corrido pelas veias da vida perfeita deles e apodrecido tudo por dentro. O dinheiro da minha casa, do meu carro, que eles usaram para construir aquele castelo de areia, agora estava sendo engolido pelo processo do Valdir e pela briga do divórcio. A ligação que eu tanto esperei finalmente veio. Era a Beatriz, a voz embargada pelo choro. Um som que eu não ouvia desde que ela era criança e caía de bicicleta. Mãe, sou eu. Eu fiquei em silêncio. Mãe, a gente perdeu tudo. O Ricardo, ele me enganou. A empresa faliu. A casa, vamos perder a casa. Eu não tenho para onde ir. Mãe, eu posso ficar aí com você por um tempo? Eu olhei pela minha janela. O sol estava se pondo, pintando o céu com cores de laranja e rosa. Um céu lindo, pacífico. O mesmo céu que eu via da varanda da minha casa em Iguape. Eu senti o peso de tudo, da minha perda, da dor dela. Por um segundo, um pingo de pena ameaçou nascer. O resquício da mãe que um dia eu fui, mas ele secou rápido. Lembrei da voz dela no telefone, vendendo minhas memórias. Lembrei do abandono, da humilhação. Respirei fundo, a minha voz saindo calma, firme e mais fria que o chão de mármore de uma igreja. Não, minha filha, você não pode. Houve um soluço do outro lado. Mas, mãe, por quê? Eu sou sua filha. Mas antes de eu continuar essa história que vocês precisam ouvir, me façam um favor. Apertem esse botãozinho de curtir aí embaixo. Vocês sabem como é, né? Uma mulher da minha idade precisa de todo o carinho que conseguir. E se vocês gostam dessas histórias que a vida ensina, se inscrevam no canal. Prometo que sempre terei uma história para contar. E vocês sempre terão uma cadeira na minha mesa. Sim, você é, eu disse, e cada palavra era uma pedra. E você vendeu a minha casa, o meu carro e a minha história. Você e seu marido me jogaram num canto para morrer. Agora, Beatriz, você vai aprender a viver com as escolhas que fez. Assim como eu aprendi a viver com as minhas. Desliguei o telefone. O silêncio voltou, mas desta vez não era um silêncio de solidão. Era o silêncio da justiça. A justiça de uma velha. Sentei-me na minha cadeira de balanço, olhando o fim do dia. Eu tinha destruído a vida deles. Tinha tomado tudo. Assim como eles tomaram de mim, eu venci. Mas enquanto o escuro da noite descia sobre a minha casinha, uma pergunta ficou no ar. Sem resposta. O que se faz depois que a vingança acaba? Eu estava livre deles, sim, mas a que custo? A casa de Iguape não ia voltar. Meu marido não ia voltar. E a filha que eu amei um dia, eu mesma tinha acabado de enterrá-la para sempre. A Vitória tinha um gosto amargo, o gosto de cinzas. E eu estava sozinha, com meus fantasmas e minha colheita terrível. Os dias que se seguiram àquele telefonema foram todos iguais. Acordar, fazer um café que não tinha gosto de nada, sentar na cadeira de balanço e olhar pela janela. O mundo lá fora continuava, com os carros passando, o vizinho passeando com o cachorro, as crianças indo para a escola. Mas o meu mundo tinha parado. Tinha parado no exato momento em que a minha vingança se completou. Eu passei a vida inteira construindo coisas. Construí uma família, uma casa, uma história. E nos últimos meses me dediquei a uma única construção, a ruína da minha própria filha. E eu fui uma arquiteta muito competente. O silêncio na minha casinha era pesado. Antes, eu preenchia esse silêncio com planos. Minha mente era um formigueiro, trabalhando dia e noite. Eu lembrava de cada detalhe do passado, cada fraqueza do Ricardo, o marido dela, cada sonho frustrado da Beatriz. Usei tudo. O vício dele em jogos que eu descobri por acaso anos atrás e guardei como uma carta na manga. A vaidade dela, o desejo de pertencer a um mundo que nunca foi o nosso. Enviei e-mails anônimos. Fiz denúncias anônimas para a Receita Federal sobre o dinheiro que eles não declaravam, o dinheiro que era meu. Vazei informações para os sócios do Ricardo sobre os desfalques que ele fazia na empresa para sustentar o vício e os luxos da minha filha. Foi um trabalho de formiga, silencioso, peça por peça, até o castelo de cartas deles
desmoronar com um simples sopro, e o sopro final foi aquele telefonema. Mas agora não havia mais o que planejar. A guerra tinha acabado. E no campo de batalha só restava eu, a vitoriosa, sentada no meio dos escombros. Fantasmas me faziam companhia. O fantasma do meu marido, Afonso, que me olhava com uma tristeza que eu nunca vi nele em vida. O fantasma da Beatriz criança, correndo na praia de Iguape, com o cabelo cheio de areia e um sorriso que iluminava o dia. O fantasma da casa, com o cheiro de maresia e de peixe frito na hora, eram fantasmas bons, de um tempo que não existia mais, e a presença deles só tornava a minha vitória mais amarga. Numa tarde chuvosa de terça-feira, enquanto eu arrumava uma caixa de coisas velhas, encontrei meu antigo diário. A capa de couro estava gasta, as páginas amareladas pelo tempo. Minhas mãos tremeram ao abri-lo. Eu não o via há anos. Pulei as páginas da minha juventude, do meu casamento, e parei numa página com a letra redonda de uma menina. Era da Beatriz, tinha uns 7 ou 8 anos. Mamãe, hoje foi o melhor dia da minha vida. A gente foi na praia e o papai me ensinou a nadar sem boia. Eu tive medo, mas você segurou minha mão e disse que eu era corajosa. Depois a gente comeu peixe na telha lá no restaurante do Zé. E você deixou eu tomar guaraná. Eu te amo mais que todo o mar de Iguape. Você é a melhor mãe do mundo. Debaixo do texto, um desenho mal feito de 3 bonecos de palito de mãos dadas com um sol sorrindo no canto. Eu passei o dedo sobre as palavras, sobre o desenho. Uma lágrima quente escorreu pelo meu rosto e pingou na página, borrando a tinta azul. Onde estava aquela menina? O que eu fiz com ela? O que a vida fez com ela? Eu a enterrei. Naquele telefonema, eu joguei a última pá de cal sobre a menina que me amava mais que todo o mar de Iguape. Fechei o diário com força. A dor no peito era física. Uma pontada aguda que me tirou o ar. Aquela lembrança era mais cruel que qualquer coisa que eles tivessem me feito, porque o que eles me tiraram foram coisas, casa, carro, dinheiro, mas o que eu tinha destruído era uma alma, a alma da minha filha. As semanas se arrastaram. O outono chegou de vez em São Paulo, trazendo um frio úmido que parecia entrar nos meus ossos. Eu me sentia cada vez mais velha, mais cansada. A vitória não me trouxe paz, só me trouxe a certeza do vazio. Eu não tinha mais um inimigo para odiar, um plano para me ocupar. Só tinha a mim mesma e o eco das minhas escolhas. Um dia, o carteiro deixou uma correspondência diferente. Não era conta de luz ou de água. Era um envelope pardo, grosso, sem remetente, apenas com meu nome e endereço escritos à mão, numa caligrafia tremida e familiar. Meu coração deu um pulo. Era a letra da Beatriz. Por um momento pensei em rasgar, jogar no lixo sem abrir. O que mais ela poderia querer de mim? Me xingar? Pedir perdão? Nenhuma das duas coisas me interessava mais. Mas a curiosidade, essa velha senhora teimosa, foi mais forte. Sentei-me à mesa da cozinha, minhas mãos trêmulas como folhas secas. Abri o envelope. Dentro não havia uma carta. Havia um único documento dobrado em 4. Uma cópia de um exame de ultrassom. Olhei a imagem preto e branca, granulada. Não entendia direito o que via, aquelas manchas e formas, mas no topo li o nome: Beatriz Almeida de Castro, e a data. O exame tinha sido feito há 2 semanas. No canto, uma anotação pequena, com a mesma letra tremida do envelope. É um menino. Ele vai se chamar Afonso. O mundo parou de girar. O ar ficou preso nos meus pulmões. Afonso. O nome do meu marido. O nome do avô que ele nunca conheceria. Um neto. Eu ia ter um neto. E eu tinha acabado de destruir a vida dos pais dele. Eu tinha tirado a casa, o dinheiro, a estabilidade, o futuro. Tinha jogado eles num buraco tão fundo que eu não sabia se conseguiriam sair. E dentro daquele buraco, uma nova vida estava começando. Uma vida inocente, que não tinha nada a ver com a nossa guerra suja. O ultrassom caiu das minhas mãos e flutuou até o chão da cozinha. Fiquei olhando para ele, para aquela pequena mancha de esperança no meio de tanta escuridão. O que eu tinha feito? A minha vingança, a minha justiça de velha, não tinha atingido apenas a Beatriz e o Ricardo. Tinha atingido uma criança, meu neto, o meu Afonso. Lembrei de quando Beatriz nasceu, o cheiro dela, o calor do corpinho pequeno nos meus braços, a promessa que eu fiz a mim mesma de que a protegeria de todo o mal do mundo. E agora, o mal do mundo para ela era eu, a mãe dela, a avó do filho dela. O gosto de cinzas na minha boca ficou mais forte, mais real. Não era o gosto da vitória, era o gosto do veneno. O veneno que eu mesma preparei e bebi, pensando que estava servindo para os outros. Eu tinha vencido a batalha sim, mas olhando para aquela imagem no chão, eu percebi que tinha perdido a guerra.
de uma forma que nunca imaginei ser possível. Eu não destruía apenas o futuro deles, eu destruía a possibilidade do meu próprio futuro. Um futuro com um neto no colo, contando histórias da casa de Iguape, ensinando-o a não ter medo das ondas. Levantei-me, o corpo pesado como se carregasse o mundo nas costas. Fui até o telefone na parede. Disquei o número dela, o número que eu sabia de cor, o número que eu tinha usado para dar o meu golpe final. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes. Meu coração batia descompassado. O que eu ia dizer? Me perdoa? Era tarde demais para isso. Eu sinto muito. Palavras vazias. A voz dela atendeu, fraca, cansada. Alô? Fiquei em silêncio por um instante, a minha própria voz presa na garganta. Olhei pela janela da cozinha. O céu cinzento de São Paulo parecia chorar. Lá fora, uma garoinha fina começava a cair, lavando as ruas, lavando o mundo. Mas eu sabia que não havia chuva no mundo capaz de lavar a minha alma. Respirei fundo, sentindo o peso de cada um dos meus 72 anos. A vingança tinha acabado. A solidão tinha se instalado. Mas talvez, só talvez, outra coisa pudesse começar. Algo mais difícil que a vingança. Algo mais doloroso que o ódio. Beatriz, eu comecei. E a minha voz era a de uma estranha, cheia de rachaduras. Sou eu, sua mãe? A gente precisa conversar. O silêncio do outro lado da linha era uma resposta em si. Não era um silêncio de choque, mas de espera. E pela primeira vez em muito tempo, eu não sabia qual seria o próximo passo. Eu não tinha um plano. Tinha apenas a imagem de um ultrassom no chão da minha cozinha e um nome. Afonso. E a terrível, esmagadora pergunta: o que se faz depois que a colheita acaba e você descobre que plantou as sementes erradas? Eu não tinha a resposta, mas sabia que sozinha eu nunca a encontraria. A Vitória tinha me deixado completamente só. E agora eu precisava aprender a viver com isso. Ou talvez aprender a viver apesar disso. Um suspiro do outro lado da linha quebrou o silêncio. Não era de alívio, nem de tristeza. Era o som de quem está cansado, de quem já desistiu de lutar. A voz de Beatriz, quando veio, era só um fiapo, sem força nenhuma. Falar o quê, mãe? Não tem mais nada para falar. Você conseguiu, ganhou. Cada palavra era uma pedra atirada contra o meu peito já frágil. A vitória que ela me dava tinha o gosto amargo de cinzas. Eu olhei para o chão da cozinha, para o azulejo frio onde a imagem do ultrassom tinha caído, onde eu tinha visto o futuro que eu mesma destruí. Eu vi a foto, Bia, na sua antiga casa, no chão. Eu não consegui dizer a palavra ultrassom. Era clínica demais, fria demais para o que representava. Outro silêncio, mas este era diferente. Era pesado, cheio de dor. E daí? Ela finalmente respondeu, a voz embargada, molhada de um choro que ela tentava segurar. Veio comemorar? Esfregar na minha cara que até o meu filho você destruiu antes mesmo de ele nascer? Não! A palavra saiu rasgada da minha garganta. Eu não sabia! Eu juro que não sabia! O nome Afonso! Na foto estava escrito Afonso! Era o nome do seu avô! Senti o golpe que minhas próprias palavras causaram. Lembrei do meu marido, do pai dela, um homem bom que nunca teria aprovado o monstro em que eu me transformei. Ele não tem mais pai, mãe. Ricardo foi embora assim que o dinheiro acabou. Ele não tem mais casa, não tem mais nada. Graças a você, a avó dele. O que você quer que eu faça agora? Me diga. Você que é tão boa com planos? O sarcasmo dela era uma faca afiada. E ela tinha razão. Meu plano tinha sido perfeito, cada passo calculado. Mas eu nunca calculei o que viria depois. Nunca pensei na terra arrasada que sobraria. O som do choro dela ficou mais claro do outro lado. Um soluço baixo e quebrado. Era o som da minha colheita. Bia, comecei sem saber o que dizer. As palavras sumiram. O que se oferece a alguém de quem você tirou tudo? Vem pra cá. Vem pra minha casa. A risada dela foi a coisa mais triste que eu já ouvi. Uma risada sem alegria, cheia de desprezo. Pra sua casa? Pra viver do dinheiro que você tirou de mim? Não, mãe. Fica com a sua Vitória. Eu preciso desligar. O telefone ficou mudo. E o silêncio que ficou no meu apartamento era 1000 vezes pior do que qualquer barulho. Eu estava sozinha, completamente. E a chuva continuava lá fora, lavando as ruas, mas deixando a minha sujeira toda aqui dentro. O telefone ficou mudo, mas o zumbido continuou na minha cabeça, um eco da risada amarga da minha filha. Fiquei parada no meio da minha sala minúscula, que agora parecia uma caixa de sapatos. A garoa fina batia na janela, um tamborilar triste que só piorava o silêncio. Um silêncio pesado, cheio de palavras não ditas e de uma Vitória que tinha gosto de cinza na boca. Vitória, que piada! Eu tinha planejado tudo, é verdade. Cada passo para derrubar o império de mentiras do meu genro, Ricardo. Cada detalhe para expor o ladrão que ele era. E eu consegui. Consegui com uma precisão que me assustava. O dinheiro que ele roubou de mim
e de tantos outros virou pó. O castelo de cartas que ele e Beatriz construíram com a minha vida desmoronou. Mas o que a gente faz quando o plano dá certo demais? Quando a vingança que você tanto quis te deixa com as mãos cheias de nada? A sujeira que a chuva não lavava estava dentro de mim. Era a lembrança do olhar de Beatriz, na última vez que a vi, cheia de si, dizendo que eu era uma velha amarga que não entendia de negócios. Negócios. Ele chamava de negócios, eu chamava de roubo. Ricardo, com aquele sorriso fácil e os olhos que nunca sorriam de verdade, me convenceu a dar uma procuração para ele. É para facilitar, sogrinha, para a senhora não precisar ficar indo em banco assinando papelada. Eu, boba, acreditei, cansada, viúva, querendo um pouco de paz. Dei a ele a chave do cofre e ele levou tudo. Vendeu meu apartamento em São Paulo. Me mudou para essa caixinha aqui na periferia, dizendo que era temporário, um investimento. Depois vendeu as joias da minha mãe. E por último, a casa de Iguape, a minha casa. O lugar onde criei Beatriz, onde meu marido e eu passamos os melhores verões. Onde cada canto tinha uma história. Aquele telefonema dela, semanas atrás, anunciando a venda da casa e do carro, foi a última pá de terra. Sua casa de praia e seu carro foram vendidos. Amanhã partimos. Partiram para a Europa com o meu dinheiro. Foi ali que a Esmeralda Boazinha morreu. E a outra, a que estava adormecida, acordou. Andei até o meu quarto. O único cômodo além da sala-cozinha, abri o guarda-roupa velho, que rangia como um fantasma. Lá no fundo, debaixo de uns lençóis que cheiravam a naftalina, estava uma caixa de sapatos amarrada com um barbante. Minha caixa de memórias. Ou, como eu passei a chamar, minha caixa de armas. Coloquei em cima da cama e desatei o nó. Dentro, não havia só fotos amareladas, havia diários, meus diários de uma vida inteira. Eu sempre anotei tudo, coisas bobas, desabafos, mas também detalhes. E os detalhes, meu amigo, são a munição perfeita. Comecei a folhear páginas e páginas sobre a minha menina, Bia, o primeiro dente, a primeira palavra, e depois as páginas sobre a adolescência dela, as inseguranças, a necessidade de ser amada, de ser popular, a briga que teve com a melhor amiga, a Cíntia, porque a Cíntia disse que o namoradinho da época era um aproveitador. Bia nunca mais falou com ela. Tinha pavor de que as pessoas achassem que ela fazia escolhas erradas. Esse era um ponto fraco. Anotei mentalmente. Continuei lendo e cheguei na época em que Ricardo apareceu. Lembrei do dia. Ele chegou com um carro que não parecia dele, falando de negócios na Baixada Santista, de importação e exportação, um papo que nunca entendi direito, mas que encantou a minha filha. Nas minhas anotações, eu tinha descrito a primeira impressão. Ele tem o olhar de quem está sempre procurando a saída de emergência. Eu tinha escrito isso e ignorei. Nas semanas seguintes, anotei pedaços de conversas que ouvi. Ele falando com alguém no telefone, bravo, sobre um tal de Valdir e um container que deu problema em Santos. Ele dizia que o Valdir era sócio, mas um sócio medroso. Outro detalhe, anotei. E havia as cartas. Cartas que Bia me escrevia quando viajava a trabalho, antes de Ricardo proibi-la de trabalhar. Numa delas, ela reclamava de um investimento que ele a fez fazer, que deu errado e eles perderam um bom dinheiro. Ela escreveu: ele fica furioso quando eu toco no assunto. Diz que a culpa foi minha, que eu sou pessimista e estraguei o fluxo da prosperidade. Parece loucura, mãe, mas às vezes eu sinto medo dele. Ela sentia medo. E eu não vi ou não quis ver. Guardei a carta com cuidado. Era a peça mais importante. Com a caixa aberta na minha cama, o plano começou a se formar. Não seria com gritos ou acusações, seria silencioso, como uma teia de aranha. Eu ia usar as fraquezas deles, os segredos deles, contra eles mesmos. A vingança não seria sobre recuperar o dinheiro, seria sobre devolver a eles o exato sentimento que me deram, o de não ter chão. Meu primeiro passo foi a Cíntia, a amiga que Bia abandonou. Eu não tinha o telefone dela, mas sabia que a mãe dela ainda morava na mesma rua de sempre, lá no bairro da Mouca. No dia seguinte, coloquei meu melhor vestido, um que eu usava para ir à missa, e peguei 2 ônibus. Parecia uma velhinha inofensiva indo visitar uma amiga. A mãe da Cíntia me recebeu com um abraço. Contei uma versão da história, a da pobre mãe abandonada pela filha e pelo genro mau caráter. Ela ficou horrorizada e me deu o telefone da Cíntia, que agora morava em Campinas e era uma advogada de sucesso. Liguei para a Cíntia de um orelhão. Não queria usar meu telefone. A voz dela era firme e desconfiada. Mas quando eu disse quem eu era, ela amoleceu. Dona Esmeralda? Meu Deus, quanto tempo! A senhora está bem? E eu desabei. Chorei um choro ensaiado, o choro de uma vítima perfeita. Contei
tudo, ou quase tudo. Omiti a minha raiva, o meu plano. Foquei na minha dor, na minha solidão e no meio da conversa, como quem não quer nada, soltei a isca. E o pior, Cíntia, é que ele continua enganando as pessoas. Soube que ele está num negócio grande com um sócio chamado Valdir. Fico com o coração na mão por esse homem. Ele vai perder tudo como eu perdi. Cíntia ficou em silêncio por um instante. Eu conhecia a Cíntia. Ela odiava a injustiça e odiava Ricardo com todas as forças. Valdir? A senhora tem o sobrenome dele? Não, minha filha, não tenho. Só sei que o Ricardo vive dizendo que esse Valdir é o Midas dele, que tudo que ele toca vira ouro, mas sei que o negócio envolve umas coisas no Porto de Santos. Ele vive indo para lá. Eu sabia que Cíntia, com seus contatos de advogada, conseguiria encontrar o tal Valdir em 2 dias. E ela encontraria. A semente da dúvida estava plantada. Ela não faria isso por mim. Faria pela raiva que sentia de Ricardo, pela amiga que ele tirou dela. O segundo passo era o próprio Valdir. Eu não podia falar com ele diretamente, mas eu tinha um nome e a informação de que ele era sócio. Cíntia me ligou 2 dias depois, dizendo que tinha um amigo que trabalhava com despachos no Porto e que conhecia um Valdir Sampaio, um empresário do ramo de logística que tinha se associado recentemente a um playboy de São Paulo. Bingo! Ela me passou o nome da empresa dele. Com o nome da empresa, foi fácil achar o endereço do escritório e o nome da esposa dele nas redes sociais. Uma mulher que adorava postar fotos da família perfeita e das viagens caras. Fui até o centro da cidade. Encontrei outro orelhão, um bem barulhento, perto do Terminal Bandeira, para disfarçar a minha voz. Liguei para o escritório do Valdir e pedi para falar com a esposa dele, Dona Lúcia. Inventei que era de uma floricultura e precisava confirmar o endereço para uma entrega surpresa. A secretária, toda solícita, me passou o número da casa. Respirei fundo e liguei. Quando ela atendeu, usei uma voz trêmula, de uma senhora preocupada. Dona Lúcia, a senhora não me conhece. Meu nome não importa. Eu só estou ligando porque sou uma mulher mais velha e não gosto de ver gente de bem sendo enganada. O marido da senhora, o senhor Valdir, é um homem de respeito, mas o sócio dele, o Ricardo, não é. Fiz uma pausa, deixando o veneno escorrer. Esse rapaz já deu um golpe muito grande em Santos anos atrás. Envolveu um container, mercadoria que sumiu. Muita gente perdeu dinheiro. Ele sumiu do mapa na época. Fique de olho no seu patrimônio, minha senhora. O lobo em pele de cordeiro é o mais perigoso. E desliguei. Eu não dei detalhes. Não precisava. A palavra golpe e a menção a Santos eram suficientes para acender o pavio da desconfiança. Um homem como Valdir, que construiu o que tinha com trabalho, não arriscaria seu nome e seu dinheiro por um sócio com um passado duvidoso. A esposa dele, preocupada com o padrão de vida, faria o resto do trabalho. O terceiro passo era o mais doloroso e talvez o mais cruel. A casa de Iguape. Eles a venderam, mas a transação ainda não estava totalmente finalizada, eu sabia disso. O dinheiro ficaria retido por um tempo até a transferência de todos os documentos. Eu conhecia aquela casa melhor do que a palma da minha mão. Conhecia cada rachadura, cada viga, cada ponto fraco que só quem viveu ali por 30 anos saberia. Passei uma tarde inteira escrevendo uma carta anônima para os novos proprietários. Eu me passei por um vizinho antigo, um amigo do meu falecido marido. Na carta, eu dizia que estava com a consciência pesada, que o meu amigo, antes de morrer, me confessou que a estrutura da casa tinha um problema sério. Um problema crônico de fundação por causa da maré que subia demais naquela parte da praia. Eu descrevi com detalhes técnicos, palavras que ouvi meu marido usar, como a viga mestra do alicerce está comprometida pela salinidade e existe uma infiltração na laje que só aparece nas chuvas de verão. Inventei que havia uma gambiarra, um jeitinho que meu marido fazia todo ano para segurar a estrutura, mas que era uma bomba relógio. E finalizei dizendo, eles sabiam disso quando venderam. A moça, filha dele, sabia de tudo. Fizeram de má fé. Sugiro que procurem um engenheiro de confiança antes que seja tarde demais. Fui até uma agência dos Correios, bem longe do meu bairro, e postei a carta. Eu sabia o que aquilo ia causar. Um processo, uma briga judicial. O dinheiro da venda ficaria bloqueado por anos. A casa, que era o símbolo da felicidade deles, se tornaria um pesadelo, um abacaxi gigante que ninguém conseguiria descascar. Enquanto a teia se fechava em torno deles, comecei a 4ª e última fase do meu plano, a tortura psicológica de Beatriz. Eu não queria que ela apenas perdesse o dinheiro, eu queria que ela entendesse o que perdeu de verdade. Comecei a enviar pequenos pacotes para o apartamento luxuoso onde eles moravam, sem remetente. O primeiro foi uma foto dela com 5 anos, na praia de Iguape,
no meu colo, nós duas sorrindo com o cabelo cheio de areia. No verso, eu só escrevi: lembra de quando a felicidade era simples? Uma semana depois, enviei uma concha, uma daquelas conchas brancas e perfeitas que a gente só achava naquela praia bem cedinho. Era o nosso segredo, a gente chamava de tesouro do mar. Coloquei numa caixinha de veludo como se fosse uma joia. O terceiro pacote foi uma cópia da carta que ela me escreveu, aquela em que dizia sentir medo de Ricardo. Enviei sem nenhum bilhete, apenas a carta. A caligrafia dela, as palavras dela, voltando para assombrá-la. Eu queria que ela se lembrasse de quem era antes dele. Queria que a dúvida, a semente que eu plantei, crescesse e virasse uma árvore de desespero dentro dela. As notícias começaram a chegar indiretamente. A mãe da Cíntia me ligou para contar que a filha soube por um conhecido que o tal Valdir Sampaio tinha desfeito a sociedade com Ricardo de forma barulhenta, com acusações e ameaças de processo. O grande negócio deles tinha ido por água abaixo. Depois, um antigo vizinho de Iguape me ligou para perguntar se era verdade que a minha casa estava com risco de desabar. A história tinha se espalhado pela cidadezinha como fogo em mato seco. Os novos donos estavam furiosos e tinham entrado na justiça. O nome de Beatriz e Ricardo estava na boca de todo mundo como golpistas. Eu esperava, apenas esperava. Eu não sentia a alegria. Sentia uma calma fria, a calma de um cirurgião que termina um trabalho difícil. Eu sabia que o telefone ia tocar. E tocou. Era ela. A voz não tinha mais o sarcasmo afiado da última vez. Estava embargada, quebrada. Mãe, fiquei em silêncio. O Valdir, ele desfez tudo. Está nos acusando de fraude. O Ricardo está louco. Diz que a culpa é minha, que eu tenho boca grande. A voz dela era um fio. E os compradores da casa, eles entraram com um processo. O dinheiro está bloqueado. Estão dizendo que a gente sabia que a casa ia cair. Como eles souberam? Quem contou? Eu continuei em silêncio. Deixei que ela mesma juntasse as peças. O Ricardo, ele mudou, mãe. Ele grita comigo. Ontem ele me empurrou. O soluço veio engasgado. Estamos sem dinheiro. Os cartões foram bloqueados. O carro, ele vai ter que vender o carro para pagar o advogado. A imagem veio na minha cabeça. O império deles, construído sobre as minhas ruínas, agora era ruína também. A terra arrasada. O som do choro dela era exatamente como eu imaginei. Era o som da minha colheita. Mas não havia doçura nela. Era amarga, como a risada dela tinha sido. Foi você, não foi? Ela sussurrou, a voz cheia de uma compreensão terrível. A carta, a história do Ricardo em Santos, como você. Eu anotei tudo, Beatriz, eu disse. Minha voz saindo baixa e firme, sem emoção. A vida inteira. Eu anotei tudo. Houve um longo silêncio do outro lado da linha, preenchido apenas pelo som da respiração dela, irregular e dolorida. Eu podia imaginá-la do outro lado, no apartamento que em breve não seria mais dela, olhando para as paredes que a aprisionavam. O desprezo tinha sumido. A arrogância tinha evaporado. O que sobrou foi só a menina assustada que eu um dia carreguei no colo. Ele foi embora assim que o dinheiro acabou. Ela disse, a voz tão baixa que quase não ouvi. Pegou o que restava na conta e sumiu. Ele não tem mais casa, não tem mais nada, graças a você, a avó dele. A frase dela me atingiu como uma pedra. A avó dele. Ela estava repetindo as minhas palavras. Mas agora, a faca afiada era a realidade dela, não o meu sarcasmo. E ela tinha razão. Meu plano tinha sido perfeito, cada passo calculado. Mas eu nunca calculei o que viria depois. Nunca pensei na terra arrasada que sobraria. O som do choro dela ficou mais claro do outro lado. Um soluço baixo e quebrado. O que você quer que eu faça agora? Ela perguntou, a voz de uma criança perdida. Me diga, você que é tão boa com planos. O sarcasmo dela era uma faca afiada. E ela tinha razão. Meu plano tinha sido perfeito, cada passo calculado. Mas eu nunca calculei o que viria depois. Nunca pensei na terra arrasada que sobraria. O som do choro dela ficou mais claro do outro lado. Um soluço baixo e quebrado. Era o som da minha colheita. Bia, comecei sem saber o que dizer. As palavras sumiram. O que se oferece a alguém de quem você tirou tudo? Vem pra cá, vem pra minha casa. A risada dela foi a coisa mais triste que eu já ouvi. Uma risada sem alegria, cheia de desprezo. Pra sua casa? Pra viver do dinheiro que você tirou de mim? Não, mãe. Fica com a sua vitória. Eu preciso desligar. O telefone ficou mudo. E o silêncio que ficou no meu apartamento era 1000 vezes pior do que qualquer barulho. Eu estava sozinha, completamente, e a chuva continuava lá fora, lavando as ruas, mas deixando a minha sujeira toda aqui dentro. Olhei para as minhas mãos que tremiam um pouco, as mesmas mãos que um dia fizeram cafuné na minha filha, que cozinharam para ela, agora tinham desfiado a vida dela. Fio por fio, eu tinha ganhado, tinha recuperado minha dignidade, tinha feito justiça com as próprias mãos. Mas ali, no silêncio ensurdecedor da minha pequena sala, a Vitória tinha o rosto da minha filha chorando. E eu percebi, com uma clareza que doía na alma, que na vingança
Mesmo quando se ganha, a gente perde. E às vezes, a gente perde tudo. A chuva parou, mas a tempestade dentro de mim estava apenas começando. Fiquei parada no meio da sala por um tempo que eu não sei medir. Podem ter sido 5 minutos, pode ter sido 1 hora. O tempo tinha virado uma coisa estranha. Uma borracha esticada que não saía do lugar. Minha mão ainda segurava o telefone, como se eu esperasse que ela fosse ligar de volta e dizer que era tudo brincadeira. Mas ela não ligou. O telefone continuou mudo, frio, um pedaço de plástico inútil. Coloquei ele de volta na base com um cuidado que não fazia sentido. Andei pela sala, que agora parecia grande demais, vazia demais. Meus pés descalços no piso de madeira faziam um barulho oco. Tudo fazia um barulho oco. O apartamento era meu, completamente meu. Era por isso que a gente tinha brigado. Pelo apartamento do pai dela, meu marido, que tinha morrido há 2 anos. Ricardo tinha deixado tudo para mim no papel, mas sempre falou para Laura que um dia tudo aquilo seria dela. Cuida da sua mãe, filha, e um dia isso tudo vai ser seu. Eram as palavras dele. Laura não quis esperar. Ou talvez não tenha sido ela. Talvez tenha sido o namorado novo dela. Aquele rapaz com olhos espertos demais e um sorriso que não chegava neles. Ele que deve ter colocado coisa na cabeça dela. Que ela tinha direito, que eu estava sendo egoísta, que a gente podia vender o apartamento e dividir o dinheiro. Eu não quis. Não era pelo dinheiro, eu juro. Era pela memória do Ricardo. Era a nossa casa. O lugar onde a gente tinha criado a nossa filha. Cada canto tinha uma história. A marca de giz de cera na parede atrás do sofá, que a Laura fez quando tinha 4 anos e a gente nunca conseguiu tirar de vez. A mancha de vinho no tapete de um aniversário de casamento nosso, quando a gente riu até a barriga doer. Vender aquilo era como vender a nossa vida em pedaços. Mas a Laura não via assim. Ela via um imóvel, um valor. Mãe, a gente precisa ser prática, ela dizia. A voz dela, que antes era doce, ficou afiada, cheia de palavras que não pareciam dela. Palavras de advogado. Direito, partilha, ameação. Eu não reconhecia a minha filha naquelas conversas, então eu endureci também. Se era a briga que ela queria, era a briga que ela ia ter. Contratei um advogado também, um homem frio, que me disse que a lei estava do meu lado, que eu não precisava dar 1 centavo para ela. E eu me agarrei naquilo. A raiva era um cobertor quente num dia frio, me protegia da dor de estar perdendo a minha filha. Eu foquei na briga, nos papéis, nos telefonemas. Eu foquei em ganhar. E eu ganhei. Hoje de manhã o juiz deu a sentença. Tudo era meu. O apartamento, o pouco dinheiro que o Ricardo tinha deixado no banco, tudo. Meu advogado me ligou todo feliz. Parabéns, a senhora venceu. Eu senti um alívio, um gosto de justiça na boca. Por um momento eu me senti forte, invencível. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para ela. Não para esfregar na cara dela, não. Pelo menos eu acho que não. Eu liguei para tentar consertar, para dizer que a briga tinha acabado e que agora a gente podia voltar a ser mãe e filha. E foi aí que eu ofereci a coisa mais estúpida do mundo. Vem para minha casa, a casa que eu tinha acabado de tirar dela. A risada dela ainda estava no meu ouvido. Uma navalha. Andei até a cozinha e abri a geladeira. Vazia. Só tinha uma garrafa de água e um pote de geleia pela metade. Eu não fazia compras de verdade há semanas. Comia qualquer coisa. Não sentia fome. Fechei a porta e olhei para o calendário pendurado na parede. Um calendário com fotos de gatinhos que a Laura me deu no último Natal, antes de tudo isso começar. Cada mês, um gatinho diferente. Estávamos em agosto. Um gatinho de pelo laranja me encarava com olhos enormes. Eu arranquei a folha do mês com força. Depois arranquei a de setembro e de outubro. Arranquei todas até o fim do ano e amassei o papel na minha mão. Joguei a bola de papel amassado no lixo com uma raiva que me assustou. O que eu ia fazer agora? Eu tinha o apartamento, eu tinha o silêncio, eu tinha a Vitória. Fui até o quarto dela. O quarto de quando ela era adolescente. Estava do mesmo jeito que ela deixou quando foi morar sozinha, uns anos antes da gente brigar. A cama de solteiro com uma colcha roxa. Os pôsteres de bandas que eu nem sabia se ainda existiam. A escrivaninha pequena com uma caneta e um caderno. Abri o caderno. Estava vazio, a não ser pela primeira página. A letra redonda dela de menina dizia: Diário de uma futura escritora. Eu sorri. Um sorriso que doeu no rosto. Ela sempre quis ser escritora. Contava histórias desde pequena. Histórias de princesas que salvavam a si mesmas, de bichos que falavam. Onde foi parar aquela menina? Quando foi que ela se transformou nessa mulher que me desprezava? Sentei na cama dela. O colchão era duro. Passei a mão na colcha, sentindo o tecido gasto. O cheiro do quarto era um cheiro de guardado, de poeira, mas por baixo de tudo, eu ainda conseguia sentir um pouco do perfume dela. Um perfume doce de baunilha. Fechei os olhos. A imagem que veio na minha cabeça não foi a da minha filha no tribunal, com o rosto fechado e os olhos
cheios de raiva. Foi a imagem dela com uns 7 anos, gripada, deitada nessa mesma cama. Eu passei a noite inteira sentada numa cadeira ao lado dela, colocando pano molhado na testa dela, medindo a febre. Ela segurava a minha mão com força e dizia: "Não vá embora, mamãe." E eu respondia: "Nunca, meu amor, eu nunca vou te deixar." Uma lágrima quente escorreu pelo meu rosto, depois outra, e de repente eu estava soluçando um choro feio, alto, que vinha do fundo do peito. Um choro de bicho ferido. Eu chorei pela menina que ficou doente. Chorei pela mulher que me odiava. Chorei pelo meu marido, que se estivesse ali, nunca teria deixado isso acontecer. Chorei por mim, pela idiota que eu era. A idiota que achou que ganhar uma briga era mais importante do que ter a própria filha. Fiquei ali, sentada na cama dela, chorando no escuro por não sei quanto tempo. Quando as lágrimas secaram, ficou só um vazio, um buraco gelado no meio do peito. Levantei e andei de volta para a sala. A cidade lá fora começava a acender as luzes. Prédios e mais prédios, cada janela um pontinho de luz. Em cada uma daquelas janelas tinha uma vida. Famílias jantando, gente assistindo televisão, casais conversando. E eu ali, sozinha, na minha fortaleza de silêncio. Os dias seguintes foram todos iguais. Eu acordava, olhava para o teto e a primeira coisa que eu pensava era nela. Onde ela estaria? Estaria bem? Tinha onde morar? O namorado dela estava cuidando dela? Ou ele só queria o dinheiro e agora que não tinha mais dinheiro ele ia sumir? Essa última ideia me dava um pânico gelado. Eu tinha deixado minha filha na mão, vulnerável. Tentei ligar para ela mais umas 3 vezes. Nenhuma das vezes ela atendeu. O telefone chamava e caía na caixa postal. A voz dela gravada, alegre e formal, pedindo para deixar recado. Era outra facada. Eu nunca deixava recado. O que eu ia dizer? Filha, me desculpa por ter destruído a sua vida, mas eu queria saber se você tem onde dormir hoje. Comecei a sair de casa só quando era muito necessário. Ir ao supermercado era uma tortura. Eu andava pelos corredores como um fantasma, empurrando o carrinho. Via as coisas que ela gostava. O iogurte de morango da marca específica que ela tomava no café da manhã. O chocolate com amêndoas que ela comia quando estava triste. O shampoo de camomila que ela usava e que deixava o banheiro todo com cheiro de chá. Eu passava reto por essas coisas, com o coração apertado. Uma vez, vi uma moça na fila do caixa, mais ou menos da idade da Laura, discutindo com a mãe por causa de uma bobagem qualquer. A mãe revirava os olhos e a filha ria. E as duas se abraçaram no final. Eu tive que largar minha cesta no chão e sair correndo do mercado, porque não conseguia respirar direito. Meus amigos ligavam. "E aí, sumida? Vamos tomar um café?" Eu inventava uma desculpa. "Estou gripada, tenho muito trabalho para fazer." Eu não queria ver ninguém. Eu não queria que me perguntassem sobre a Laura. O que eu ia responder? "Ah, a gente brigou na justiça e eu tirei tudo dela. E agora? Quer mais um pão de queijo?" Eu sentia vergonha, uma vergonha que me corroía por dentro. A minha vitória era a minha grande vergonha. O dinheiro que eu ganhei estava parado no banco. Eu olhava o extrato pelo aplicativo no celular e via aquele número. Um número que para muita gente significava segurança, tranquilidade. Para mim, era o preço da minha filha. Era um dinheiro sujo, um dinheiro amaldiçoado. Um dia, numa tentativa desesperada de me sentir normal, eu decidi que ia gastar um pouco. Fui ao shopping, um lugar que eu sempre gostei, cheio de gente, de barulho, de vida. Mas naquele dia, tudo parecia falso. As vitrines brilhantes, as pessoas sorrindo com suas sacolas. Entrei numa loja cara, uma loja que a Laura sempre sonhou em comprar alguma coisa. Uma vendedora simpática veio me atender. "Posso ajudar?" Eu olhei as roupas, vestidos de seda, bolsas de couro. Toquei num casaco macio, cinza. Era lindo. A vendedora disse que tinha acabado de chegar, que era a última peça. Eu imaginei a Laura usando aquele casaco. Ela ia ficar linda. A cor ia combinar com os olhos dela. "Vou levar", eu disse sem nem perguntar o preço. Paguei com o cartão, sem nem piscar. Saí da loja com a sacola elegante na mão. Por um segundo eu senti uma faísca de alguma coisa, mas durou pouco. Cheguei em casa, tirei o casaco da sacola e coloquei ele sobre a minha cama. Era só um casaco, um pedaço de pano caro. Ele não ia me esquentar por dentro. Ele não ia trazer a minha filha de volta. Comecei a rir, um riso sem graça, igual ao dela no telefone. O que eu estava fazendo? Comprando um casaco para quem? Para mim, eu não merecia. Para ela, eu nem sabia onde ela estava para poder entregar. Guardei o casaco no fundo do armário, dentro da sacola, como se estivesse escondendo um corpo. Uma noite, eu não conseguia dormir. Fiquei virando de um lado para o outro na cama. A insônia era minha companheira fiel. Levantei e fui até a estante da sala. Peguei um álbum de fotografias antigo. Sentei no chão e comecei a ver as fotos. Laura bebê,
gordinha, rindo no meu colo. Laura na primeira festa de aniversário, com o rosto todo sujo de bolo de chocolate. Laura no primeiro dia de aula, com um uniforme grande demais e uma mochila de rodinhas. Laura na formatura do ensino médio, abraçada em mim e no pai, com um sorriso que iluminava o mundo. Em cada foto, a gente estava junto. Em cada foto, a gente era uma família, feliz. O que deu errado? A gente se amava tanto. Eu sei que sim. O amor não some assim, de uma hora para outra. Ou some. Talvez o amor seja uma planta. Se a gente não rega, se a gente coloca veneno, ele morre. E eu tinha jogado veneno no nosso. Um veneno chamado orgulho, raiva, vingança. Fechei o álbum. Eu não aguentava mais viver daquele jeito. Aquele apartamento não era uma casa. Era um mausoléu, um túmulo chique para guardar as memórias de uma vida que eu mesma tinha matado. A Vitória não me trouxe paz, não me trouxe dignidade, só me trouxe solidão. Uma solidão tão grande, tão pesada, que parecia uma pessoa sentada no meu peito, me impedindo de respirar. Eu precisava fazer alguma coisa. Não por mim, eu não merecia me sentir melhor. Eu precisava fazer alguma coisa por ela, por nós, pela memória do pai dela. No dia seguinte, acordei com uma decisão. Eu não sabia se ia funcionar. Eu não sabia se ainda havia tempo, mas eu não podia mais ficar parada, esperando um milagre que não ia acontecer. Tomei um banho, coloquei uma roupa qualquer e saí. Não fui ao shopping, nem ao supermercado. Fui ao banco. Sentei na frente da gerente, uma moça que me conhecia há anos. Bom dia, eu queria fazer uma transferência, eu disse. Minha voz saiu firme pela primeira vez em muito tempo. Ela sorriu. Claro. Para qual conta? Eu dei a ela o número da conta da Laura. Eu sabia de cor. Era a conta que eu mesma tinha aberto para ela quando ela fez 18 anos. E qual o valor? A gerente perguntou, digitando no computador. Eu respirei fundo. Tudo. A gerente parou de digitar e olhou para mim por cima dos óculos. Tudo? A senhora tem certeza? É um valor considerável. Tenho. Cada centavo. Eu queria me livrar daquele dinheiro. Ele não era meu. Nunca foi. Era o dinheiro da briga. O dinheiro da minha vergonha. Enquanto a gerente preparava os papéis, eu me senti mais leve. Não era a solução para tudo. Dinheiro não compra perdão, mas era um começo. Era eu dizendo com a única linguagem que a gente tinha usado nos últimos meses que eu estava errada, que ela tinha ganhado, que eu me rendia. Depois do banco, passei num cartório. Falei com um tabelião. Expliquei o que eu queria fazer. Passar o apartamento para o nome da Laura. O homem me olhou com uma cara estranha, mas começou a me explicar os procedimentos, a papelada necessária. Era complicado, mas possível. Eu saí de lá com uma lista de documentos que eu precisava providenciar. Voltei para casa no fim da tarde. O apartamento continuava silencioso, mas o silêncio não parecia mais tão agressivo. Parecia só silêncio. Fui até o quarto da Laura, peguei o caderno que estava na escrivaninha, o diário da futura escritora. Sentei na sala e abri na primeira página em branco. Peguei uma caneta. Minha mão ainda tremia um pouco, mas eu comecei a escrever. Minha filha, eu não sei se você um dia vai ler isso. Eu não sei nem onde você está, mas eu preciso escrever. Eu preciso que você saiba, mesmo que seja só pro vento, que eu sinto muito. Não existe palavra no mundo que consiga explicar o tamanho do meu arrependimento. Eu errei. Eu fui egoísta, orgulhosa, cega. Eu estava com tanta dor pela morte do seu pai, com tanto medo de ficar sozinha, que eu transformei meu medo em raiva e joguei toda essa raiva em cima de você, a única pessoa que eu tinha no mundo. Eu me escondi atrás da desculpa de que estava protegendo a memória do seu pai, mas a verdade é que eu estava protegendo a mim mesma do meu próprio vazio. E no processo, eu criei um vazio ainda maior. Eu ganhei um apartamento e perdi a minha vida, porque a minha vida é você. Sempre foi. O dinheiro já não é mais meu. O apartamento em breve também não será. Nada disso importa. A única coisa que importa é o que eu fiz com a gente. E isso eu não sei como consertar. Eu não te peço para me perdoar. Eu não mereço o seu perdão. Eu só quero que você saiba que a sua mãe te ama. A mãe de verdade. Não essa mulher dura e amarga que eu me tornei. A mãe que te segurou no colo, que contou história para você dormir, que chorou de orgulho na sua formatura. Ela ainda está aqui, em algum lugar, debaixo de toda essa sujeira. E ela te ama mais do que tudo no universo. Por favor, se cuida. Fica bem. Seja feliz. Isso é tudo que eu quero. Com todo o amor que ainda existe em mim, mãe. Dobrei a carta com cuidado e coloquei dentro do caderno. Deixei ele em cima da mesa de centro da sala. Era o centro do apartamento, o centro da nossa antiga vida. Eu não sabia o que o futuro me reservava. Provavelmente mais solidão, mais arrependimento. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia mais afundando. Eu tinha feito a única coisa que eu podia fazer. Tinha aberto mão da minha vitória, porque eu finalmente entendi. Na guerra que eu travei contra a minha própria filha, a única forma de ganhar era perdendo tudo. E assim
assim termina mais uma história que a vida me ensinou. Nem sempre o final é o que esperamos. Nem sempre a justiça tem o gosto doce que imaginamos. Às vezes, ela é amarga como café sem açúcar. Mas é assim que a vida é, meus queridos. Complicada, real e sempre nos ensinando alguma coisa. Se vocês gostaram dessa história, deixem nos comentários o que acharam. E não se esqueçam, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Uma mulher da minha idade tem muitas histórias guardadas e vocês merecem ouvir todas elas. Até a próxima e que Deus os abençoe.